Pessoal, tudo bem? Professor Diego de Filosofia novamente com vocês. Hoje para uma aula diferente, né? Um cenário diferente e também uma proposta diferente. Gostaria até que vocês comentassem depois se esse formato lhes agrada, né? A ideia é que nós passemos hoje pelas questões do PSS, tanto de 2018 quanto de 2019, ao mesmo tempo em que fazemos de novo, né, uma revisãozinha, vendo então os assuntos deste primeiro semestre, aplicados já às questões destes 2 últimos anos aqui do PSS, até para que vocês tenham uma proximidade ainda maior, vocês já conhecem PSS 1 e tal, mas uma proximidade maior. E também, né, tenho esse registro aqui nesse vídeo para o ano que vem, em janeiro, ali umas semanas antes, dar uma olhada nesse vídeo para, de novo, né, pegar o ritmo aqui. Eu já falei várias vezes, e vocês perceberam no ano passado, a filosofia no PSS, no vestibular também, né, a filosofia na UEPG, com todo respeito a quem elabora as questões, nos impõe sempre um problema, que é o problema da redação, né? É uma redação que poderia ser mais precisa. Não há textos dos filósofos, o que para mim é um prejuízo, né, na minha opinião. Seria melhor se houvesse excertos, né, se houvesse trechos dos filósofos analisados ou indicados lá pelos temas, né, nesse caso, nesse ano, pensamento político e ética. Infelizmente isso não acontece, a gente tem sempre o mesmo enunciado, isso ocorre inclusive para outras disciplinas. Mas vamos lá, vamos ver. Vocês vão perceber já que mais ou menos uns 60% dessa prova vocês já conseguiriam fazer, das 2 provas, só com os assuntos que vimos no primeiro semestre. Por exemplo, aqui nessa questão 46, né, do ano de 2018, vocês conseguem já perceber que este assunto, embora tenha aparecido provavelmente nas aulas de literatura, quando um cara chamado Hippolyte Taine apareceu lá, certamente o professor Edenilson comentou, quando o assunto era naturalismo e o cortiço, né, o período a partir do qual sai a obra do Aloysio Azevedo, uma das 2 indicadas lá para vocês neste ano. Determinismo é um assunto que interessa para compreender o mundo, né, do cortiço. Normalmente, quando se fala em determinismo, fala-se também em positivismo e darwinismo. Né? São os 3 ismos aí do século XIX que fizeram um sucesso enorme. Como esse assunto aqui, a fenomenologia, no caso, não foi vista ainda, a gente pula esta questão aqui. Né? Vamos para 47 e 48. Deixa eu pegar o lápis certo aqui. Isso. Este assunto, né, sobre o existencialismo sartreano. Lápis, não está funcionando o lápis? Agora funcionou. O existencialismo sartreano a gente vai ver agora no 3º bimestre, então a gente pula também. Questão 48 nós conseguimos resolver com alguma tranquilidade. Né? Sobre os princípios éticos, assinale o que for correto. 01. Os princípios éticos são constituídos pelos valores culturais e pelas obrigações que formam o conteúdo das condutas morais. Perfeito. Embora não cite nenhum filósofo em específico, o que seria mais indicado, trata do assunto ética de uma maneira mais geral. O sujeito ético é o indivíduo que possui consciência de si e dos outros. Perfeito. Né? Quando você pensa em qualquer reflexão ética, das mais drásticas às mais tradicionais, você sempre tem esse problema do eu com o outro. Né? Quando eu falei de Aristóteles lá a respeito do zoou politikon, eu fiz essa constatação. Embora ele diga que o ser humano seja um animal social, um animal político, e isso tanja mais ao pensamento político, também tem reflexos na ética, uma vez que o compromisso com o outro surge da mesma maneira. 04. A ética está ligada às condições históricas, políticas, econômicas e culturais. Perfeito. As definições de certo e de errado, elas vão avançando conforme essas condições citadas na afirmação. A gente percebe que hoje, por exemplo, muitos elementos que são considerados errados ou certos, em outros tempos, não foram assim, eventualmente foram até o contrário. Então isso é da história mesmo. 08. Um ato imoral provoca efeitos apenas no indivíduo que praticou a ação. É evidente que não. É evidente que não. Tem reflexos no outro diretamente. Então a gente tem aqui 07. Vou tentar fazer um 7 aqui. Eu estou sem mouse, tá, pessoal? 07. Entenderam ali, né?
Vamos para a próxima? Deixa eu ver. 49 e 50 ainda de 2018, tá, pessoal? Em relação às teorias éticas, assinale o que for correto. Aqui a gente tem, então, a presença já de pensadores, né? E nós temos dois dos maiores, aqui Aristóteles e Kant. Né? 49, então. A filosofia moral de Aristóteles remete à eudemonia. Eudemonia. Essa palavra significa, normalmente é traduzido como felicidade ou bem-aventurança, embora a palavra bem-aventurança esteja mais associada à ética cristã, né? Bem-aventurados, lá no Sermão da Montanha. Eudemonia é uma palavra que normalmente é traduzida então como felicidade, embora a palavra felicidade não seja exatamente uma tradução boa. Né? A bem-aventurança seria mais completa, né? Porque a felicidade deriva dessa bem-aventurança, que é uma plenitude virtuosa. Tá? Então, está certo aqui. Cadê? Eu não peguei o lápis. Cadê? Aqui. Agora, vai o azul mesmo, né? Ficou bonitinho assim. A reflexão ética grega estava atrelada à política. Perfeito. Como a gente viu lá, o pensamento do Aristóteles, acabei de falar, né? Zoopoliticum pega tanto a ética quanto a política. A filosofia moral de Aristóteles é uma eudemonia, pois se refere ao prazer, olha a questão, né? Como início e o fim de uma vida feliz e perfeita. Tá? Não, a gente viu que o prazer está mais associado àquelas almas inferiores, né? Sobretudo a alma vegetativa e a alma sensitiva. Já a alma intelectiva, ela é o suprassumo, né? A maior parte nossa é o bios theoreticus, e que não é essa faceta aqui do prazer. Então essa aqui é falsa. Na ética kantiana, o imperativo categórico é incondicional e está enraizado na razão. É perfeito, pessoal. Sempre falo para vocês que quando pensa-se em imperativo categórico, pensa-se numa rigidez moral. Por isso que é incondicional. Ou seja, ou é isto ou não é. E está enraizado na razão. Perfeito. Então, 8 com 2 dá 11, mais um lá, claro, né? Perfeito. A última questão de 2018, sobre a concepção política na antiguidade grega, assinale o que for correto. Né? O filósofo grego Platão propõe um modelo aristocrático de poder, a sofocracia. Perfeito. Né? Kratos, poder, sophos, vem de Sofia, ou de Sófia, que é conhecimento. Então, é o governo dos sábios, né? É o rei filósofo, lembre-se bem. Aristóteles recusou o autoritarismo e a utopia platônica. Isso é verdadeiro também, embora eu não tenha comentado muito a respeito disso. Mas nesse ponto aqui ele discorda do seu mestre, sim. Segundo Platão, o bom governante deve ser corajoso, moderado, justo e sábio. Perfeito. Ele deve reunir aquelas quatro, primeiramente, né, aquelas 3 virtudes que advêm das 3 almas. Né? Então, por exemplo, na alma intelectiva vai gerar a classe dos governantes. O que os governantes têm que ser? Sábios, sabedoria. No peito, a alma irascível, lá do exército. O exército tem que ser o quê? Corajoso, a coragem, né? Ou fortaleza, se for o caso. Algumas traduções. E na alma inferior, né? Na alma apetitiva, que é dos artesãos, né? Dos comerciantes e tal, é a prudência, a parcimônia, a temperança que deve ser, ou a moderação, como está aqui, que deve ser a característica, a virtude. O resultado disso é a justiça. Então, as 4 qualidades aqui devem se reunir no bom governante. A política aristotélica, 08, aspira a uma cidade justa e feliz. Perfeito. Aqui você tem todas, né? 15. Então, sempre tem. Desculpa lá o 15, horrível, tá, pessoal? Vamos para 2019? Vamos lá, então. Espero que vocês tenham dito sim, professor. 2019, pessoal, vamos começar aqui. A questão 46, né? É um assunto que nós vimos no ano passado, né? Maquiavel apareceu para nós no ano passado, embora o assunto pensamento político seja desse ano. Então, acho dificílimo, né, que seja cobrado de novo, né, em 2 anos seguidos, mas
Maquiavel não nos impõe tantas dificuldades assim, porque a visão dele é bem esquemática para nós, né? Para nós no ensino médio não é tão dificultoso. Com relação à filosofia política fundamentada no pensamento de Maquiavel, assinale o que for correto. A política deve ser autonormativa. Muito bem. É isso. Cadê o lápis? É isso mesmo. Né? Deve ser autonormativa, ou seja, não deve se reger por outros elementos que não a própria política. Inclusive, a política deve ser, para Maquiavel, desvinculada da ética. Olha que diferença do que a gente acabou de ver lá em Aristóteles, né, para os gregos, de uma maneira geral. A relação entre moral e política deve ser investigada segundo princípios abstratos da moral cristã. É errado, né? Vocês lembram lá, eu citei um trecho do Príncipe em que o Maquiavel, no ano passado, isso, né, em que o Maquiavel diz o seguinte, olha, entre o príncipe ser cristão, ou ser religioso e não ser, é preferível que ele não o seja, porque se ele precisar tomar alguma medida contra a Igreja Católica, por exemplo, ele tomará sem nenhum pesar de consciência. Por outro lado, se ele precisar tomar alguma decisão a favor, para ele tanto vai fazer, né? Porque ele não acredita naquilo mesmo. Então é preferível que o príncipe não tenha religião. Então essa cisão aqui é um dos pontos fundamentais do príncipe do Maquiavel. O príncipe deve agir segundo o interesse do Estado, exatamente, né? E não segundo o interesse, por exemplo, da igreja ou das próprias pessoas. O príncipe ele deve parecer virtuoso para as outras pessoas, mas não necessariamente sê-lo. 08. O príncipe deve se posicionar indiferente ao bem e ao mal, o que sempre se caracterizará como um ato imoral. Não, senhor. O príncipe deve se posicionar indiferente ao bem e ao mal? Não. Ele deve se posicionar diante do bem e do mal. A questão é que ele não deve, no seu íntimo, procurar, por exemplo, sempre o bem de modo virtuoso. Aí que está. Porque se ele assim o fizer, muitas vezes nas suas decisões políticas ele terá problemas de consciência. Ou muitas vezes ele não tomará determinadas decisões porque ele tem essa virtude separada do bem e do mal. Nesse caso, então, não é que ele deve ser neutro diante desses pontos. A questão é que ele não deve reger as suas ações a partir de uma noção virtuosa de bem, por exemplo. Sendo assim, a gente tem aqui 0. Olha que 0 horrível. 5 vai salvar. 5, perfeito. Agora 47, pessoal, traz aqui a moral kantiana, né? Immanuel Kant, nós vimos bastante neste segundo bimestre. Aqui, o que diz o enunciado? Diz lá, deixa eu pegar o lápis. Conforme a moral kantiana, assinale que for correto. A 01. A lei moral tem fundamento exterior, heteronomia. Não é exatamente isso, tá? Existe uma parte da lei moral que vem de fora, sem dúvida nenhuma, porque é impossível você constituir o imperativo categórico somente desde dentro, somente desde um fundamento subjetivo, interior. Na verdade, a lei moral para Immanuel Kant é justamente esse entrecruzamento aqui, por um lado, com a lei moral dentro de mim, tá? Ou seja, essa capacidade de bem que ele chama de boa vontade, por outro lado, essa boa vontade que nos joga a percepção de que objetivamente essa máxima, essa lei individual, essa lei minha, pode se tornar universal, ou seja, pode se tornar objetiva externa. Então é mais complexo do que isso. Então não marca. 02. A lei moral implica apenas o ato heterônomo no que diz respeito à ação moral em sua subjetividade e particularidade. A redação eu achei meio complicadinha aqui, né? Complicou mais do que aclarou, né? Mas apenas o ato heterônimo no que diz respeito à ação moral em sua subjetividade, não. É justamente aquilo que eu falei, né? Subjetividade e objetividade ao mesmo tempo, porque a ideia de imperativo categórico é justamente uma lei universal que você, sujeito, é capaz de formular. Ok? 04. A lei moral pode ser entendida com implicação à consciência do dever, da necessidade de ação moral e da universalidade da moral. Aí, perfeito, hein? O imperativo categórico pode ser designado também como um imperativo universal. Ok. Embora
eu acho que pudesse ser um pouquinho mais refinada essa redação. Resumiu bem, né, o que é o imperativo categórico. Tudo bem? Vamos para a próxima questão, 48. 48 trata do Nietzsche, que nós vamos ver agora no terceiro bimestre, a ideia do super-homem, né, Übermensch, e não comentaremos agora então. Vamos para as últimas questões, 49 e 50, de 2019. Sob o olhar da filosofia política, assinale o que for correto. O Thomas Hobbes defende um Estado soberano. Perfeito. Cadê o lápis? Toda hora esqueço desse lápis, hein, pessoal? Desculpa aí. Estou aprendendo a lidar com isso aqui. Depois me digam lá se funciona bem a aula assim também, tá? Thomas Hobbes defende o Estado soberano, perfeito. Né? Poderia ser mais, né? Poderia trazer um trechinho do Leviatã e tal, né? Mas o pessoal faz meio com pressa, parece a questão aqui. Thomas Hobbes compara o Estado a uma criação monstruosa do ser humano. Veja, isso no gabarito oficial está marcado como verdadeiro, né? Embora a redação pudesse ser muito, mas muito melhor. Né? Que fica ambíguo aqui no final, né? Compara o Estado a uma criação monstruosa do ser humano. Eu hesitaria um pouquinho. Né? Então, veja, o aluno que estuda bastante acaba ficando na dúvida. Né? O aluno que escutou um pedaço da aula marcaria sem pensar duas vezes. Veja como que são as coisas. Né? Não considero que uma questão como esta, que valoriza assim, então, o aluno que estudou menos, seja uma questão produtiva. Mas, enfim, vamos para frente. Para John Locke, a sociedade política possibilita a garantia dos direitos naturais. Ok. John Locke traz a ideia do Estado como um bem necessário? Não, é como um mal necessário. Então, aqui, 0, 7. Aí, caprichei. E aqui trata de uma questão que nós vamos ver agora no próximo bimestre, né? Existencialismo e fenomenologia, então não vamos abordar agora. Tudo bem, pessoal? Essa foi a aula de hoje, então nós nos estendemos um pouquinho hoje. Fica o registro, então, dessa aula naquelas semanas prévias ao PSS também, um modo de revisar aqui alguns assuntos deste primeiro semestre. Semestre, né? Não só o segundo bimestre. Tudo bem, pessoal? Forte abraço, então, e até logo.